Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos. Estamos felizes por estarmos na casa do nosso Deus. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Antes de nós compartilharmos um texto das Sagradas Escrituras, eu gostaria de fazer algumas considerações, agradecendo primeiramente ao nosso Deus, que nos concede o privilégio e oportunidade de mais uma noite estarmos... Obrigado, Deus abençoe. De mais uma noite estarmos na sua presença, adorando na beleza da sua santidade. Como também de poder estar fazendo uso e a exposição da bendita e poderosa palavra de Deus. Eu quero glorificar e honrar a Deus também pela vida do pastor Nerival Acioli. Muito obrigado, pastor. Juntamente com a sua digníssima esposa, missionária Eliane. É isso? Deus seja louvado pelas vossas vidas, pela confiabilidade dispensada a nós, de podermos, nesta noite festiva, estar disseminando a poderosa palavra de Deus. Quero glorificar e louvar a Deus também pela vida de todos os pastores que estão aqui na tribuna, bem como suas respectivas esposas, as missionárias que estão aqui também na tribuna, a todas as irmãs deste evento, participantes, atuantes. Deus seja louvado pelas vossas vidas, por mais um aniversário que está sendo realizado, por mais esta ocasião festiva. Deus recompense a obra de vossas mãos. Cantora Jerusa Barros, seu esposo, pastor Bruno, é isso? Acertei? Deus te abençoe. Quero louvar a Deus também pela vida do meu esposo, minha família, meu esposo Marcos, meu filho Arthur, que estão aqui nessa noite comigo, e quero agradecer a Deus pela sua vida. Toda a igreja de Deus aqui presente. Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Você tem Bíblia? Trouxe ela? Que bênção. Faça uso, por gentileza, do exemplar da Bíblia Sagrada, abrindo no primeiro livro do Pentateuco, sendo assim o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. O Espírito do Senhor nos confiou uma palavra e eu desejo ser fiel àquilo que Deus colocou na minha alma. Capítulo 38. Capítulo 38, somente o versículo 18. Se você encontrou, pode sinalizar com um amém? Amém. Glória a Jesus. Está escrito assim: respondeu ele: que penhor é o que te darei? Disse ela: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhos deu. Dormiu com ela e ela concebeu dele. Desejo fazer a releitura. Respondeu ele: que penhor, que garantia, que segurança te darei? Disse ela: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhos deu. Dormiu com ela e ela concebeu dele. Eu gostaria que você repetisse após mim nessa noite uma frase que faz jus a este verso em questão. Eu não posso negociar o que é inegociável. Pode se assentar, queridos. Obrigado.
Glória a Jesus. Aleluia. Antes de nós trazermos a revelação ou a interpretação, desculpa, da revelação do verso ora referido, sendo este o verso ouro desse capítulo 38, tem um contexto em questão, tem um pano de fundo, que quando mencionado, quando dito, nós temos uma amplitude muito maior acerca do que Deus quer falar conosco. E eu desejo nessa noite trazer ao conhecimento de alguns este texto, este contexto em questão. O contexto do capítulo 38, para termos um entendimento melhor, está no desfecho do capítulo 37 de Gênesis. O capítulo 37 de Gênesis, ele se encerra com a seguinte cena de uma família fraca e dividida, a família pactual. Isso se deu por causa de brigas, de discórdias, de uma tensão muito forte que envolvia os irmãos de José. Uma espécie de conluio, uma espécie de montim que os seus irmãos intentam contra a sua vida, a fim de fazer o seu velho pai entender que uma besta fera do campo o havia devorado. Esta é a cena que encerra o capítulo 37. E esse tipo de situação tende à desintegração da família pactual. Não obstante a esse fato, uma ameaça externa muito maior está acontecendo. E isso se dá através da vida de Judá, um dos irmãos de José que encabeça aquele tipo de trama. Só que qual que é a ameaça presente agora? Esse Judá está ameaçando a desintegração da família pactual quando ele decide, após aquele fato, se afastar dos seus irmãos e sair das regiões montanhosas de Hebrom e descer para conviver entre os cananeus ou entre os cananitas. Exatamente isso. Através de casamentos mistos, Judá está colocando em ameaça a desintegração da família pactual. Judá, ele é alguém que não anda segundo os caminhos do Senhor. Judá, ele é alguém que não observa os caminhos do seu pai, todavia se envereda pelos caminhos do seu tio Esaú. Para Judá pouco importa esse tipo de lei de que não deveria contrair casamentos, a não ser com mulheres que não fossem do meio, conforme a lei que o Senhor havia dado. Judá, ele sai das regiões montanhosas e desce. A expressão é exatamente essa, descer. A expressão é literal, só que a expressão literal do corpo de descer para conviver, para habitar, para se aliançar, para estar em lugar aonde não é para estar, para fazer aliança com quem não deveria fazer, é uma representatividade do seu estado espiritual. Judá, ele só está aonde não deveria estar, faz aliança com quem não deveria fazer, porque na verdade a aliança dele com Deus já havia sido rompida. Estando naquele lugar, diz o texto, que ele se hospeda na casa de um amigo chamado Ira. Guarda bem isso, é um amigo e o nome dele é Ira. Hospedando-se naquele lugar, a narrativa bíblica vai nos dizer que ele observa alguém. Na realidade, ele vê e toma para si. A expressão no original, tomar para si, significa casar-se. Judá, ele vê alguém naquele lugar e
casa-se com esta moça que a Bíblia oculta a sua identidade, não revela o nome da mesma. Todavia, o sogro dele, o pai desta moça, chamava-se Suá, conforme a pronúncia. Casando-se com esta mulher, ele tem 3 filhos. O primogênito por nome o segundo por nome Onã, e o caçulo, filho mais moço, por nome Selá. Pensa, os meninos estão crescendo, chegando a uma idade madura de casar-se. Como era costume do Oriente Antigo, os pais arranjavam os casamentos aos filhos. Judá está observando, justamente naquele lugar, naquela terra de proibições, alguém para dar em casamento ao seu filho. Qual era o nome da dita cuja? Tamar. Tamar, ela não é estéril. Tamar, ela tem a bênção de Deus para gerar. Tem a bênção de Deus para ser mãe. Sendo assim, ela não é considerada uma mulher maldita ou que carrega sobre si uma maldição. Haja vista que as mulheres que eram estéreis na época eram consideradas, chamadas de maldita, por uma razão. Qual? Por algum pecado que havia cometido. O peso divino ou o juízo divino pesava-lhe sobre elas e elas eram tornadas ou ficavam estéreis. Havia uma outra razão, segundo várias histórias bíblicas, o porquê que as mulheres eram estéreis. E sabe o que era? O próprio Deus estava por trás da infertilidade na vida daquelas mulheres. E isso, a gente tem um exemplo de Sara, a gente tem um exemplo de Raquel, a gente tem um exemplo de Rebeca, tem um exemplo de Ana e tem um exemplo de Isabel do Novo Testamento. O próprio Deus tornava essas mulheres estéreis. E por qual razão? Porque posteriormente, ao reverter a situação, manifestava logicamente os seus sinais, os seus sinais através de milagres ou através de maravilhas, tornando aquelas mulheres fértil novamente. Só que aqui não é a questão do texto. A Tamar, gente, ela é abençoada por Deus para gerar. Só que daí ela casa. E casando-se, o seu esposo não dá filhos a ela. Ou o seu esposo a impede de gerar. E por que é que nós temos conhecimento desse fato? Através do significado do nome dele. O nome o contrário, no hebraico, significa mal. Alguém que está cometendo atos maldosos. Alguém que está cometendo atos de perversidade. Assim era o esposo desta mulher. Ele impedia de gerar. E a gente sabe disso pela razão de que o seu irmão, posteriormente, ao casar-se com Tamar, comete o mesmo ato. Aí o que está acontecendo no texto? Ela casa-se com ele, ou ele casa-se com ela, e ela não tem filhos. E segundo o costume da época, a mulher, ela não poderia, em hipótese alguma, relatar a quem quiser que fosse o que estava acontecendo no seu coito. Não podia trazer às claras algum tipo de problema com seu marido. Então, já que eu não posso me justificar diante de outrem, diante de outras mulheres, diante da família, que o problema não é eu, o problema é aquele que dorme comigo, então pensa de mim o que quiser. Tamar, ela está dando margem para isso, para que alguém pense dela aquilo que quiser. Sendo assim, esta mulher, ela é alguém que carrega sobre si o estigma de uma mulher maldita, mesmo não sendo. Por quê? Porque não pode revelar o que está acontecendo e não gera, porque as pessoas estão observando o que ela não gera. Sabe o que acontece com esse seu primeiro marido, segundo a Bíblia? Deus matou Primeiro caso que Deus mata alguém na Bíblia. Posteriormente, Judá, ele sabe que tem uma lei para ser cumprida. A lei do levirato. E como é que funciona essa lei? O cunhado casa-se com a cunhada, suscita descendência, permite que ela gere, só que os filhos não serão propriamente dele. Os filhos serão do irmão que já morreu, ou levarão o nome do irmão que já não existe mais. Então Judá está chamando Onã para uma conversa. Onã, você sabe que tem uma lei para ser cumprida. É tempo de você pegar a sua cunhada, casar-se com ela, suscitar descendência,
Só que os filhos não serão seus. Os filhos serão do seu irmão, que já não existe mais. Isso soa como injustiça, humanamente falando. Por quê? Quem vai ter todo o trabalho sou eu. Quem vai deitar com ela sou eu. Quem vai casar com ela sou eu. Quem vai aguentar ela o dia inteiro sou eu. Quem vai permitir que ela gere sou eu. E os filhos não serão meus, os filhos serão de alguém que já não existe mais. Isso é muito pertinente a nós. Por quê? Porque a gente faz e a gente gosta de levar o nome que fomos nós que fizemos. Quem convidou a igreja foi eu. Quem levantou de madrugada foi eu. Quem arregaçou as mangas foi eu. Quem veio para a consagração de manhã foi eu. Quem jejuou foi eu. E quem vai levar o nome é quem não veio. É quem não estendeu a mão. É quem não contribuiu. É quem ficou de fora. E por outro lado, a gente observa isso. Que quem faz, isso é pertinente a nós. É inerente à alma humana. Fazer e gosta de mostrar para alguém que foi ele que fez. Pregou, a glória desceu. A salvação de almas. A presença de Deus se manifestou. A gente quer cumprimento nas costas. Cantou, arrebentou no louvor, não é essa expressão hoje, contemporânea, arrebentou no louvor. Então a gente quer cumprimento nas costas de que aquele dia a gente foi bem. Liderou, deu tudo certo no congresso, foi tudo a mil maravilhas. A gente quer cumprimento. Só que isso, queridos, não é um fato da igreja contemporânea. Isso não é um mal da igreja contemporânea. Porque a igreja contemporânea se comporta exatamente assim. Ela prega e depois vai para as redes sociais. 300 almas, 400 almas, 200 almas. A glória de... Engraçado que na rede social todo culto é bombástico, todo culto é bom, todo cantor arrebenta, todo pregador é demais. Esse é um mal que já veio há tempos atrás. Pensa Jesus tendo que lidar com esse tipo de gente. Porque os homens na época de Jesus se comportavam assim. Como? Oravam. Jejuavam bastante. Oravam e saíam para as praças públicas com megafones nas mãos, falando em voz alta, orando em tom de voz muito alta, a fim do quê? A fim de que as pessoas percebessem e sabessem que eles estavam orando. Aí Jesus vem ensinar uma coisa tão simples, mas a sua doutrina é rebatida, os seus ensinos é rebatido. Por quê? Porque esse tipo de atitude é chamada farisaica. Jesus diz assim, ó, quando orar, entra no quarto. Sabe o que Jesus diria para nós hoje? Não precisa 5.000 amigos do Face saber que você subiu no monte. Não precisa 200.000 seguidores do Instagram saber que você desceu do monte. Fecha a tua porta. Fala com teu pai em secreto. Porque ele que te vê te recompensa. Quando jejuares, olha a recomendação, lava o rosto. Penteia o cabelo, passa um pó na cara, mas não deixa ninguém saber que vocês estão jejuando. Olha o espírito de Onã. Sabe qual que é o espírito que permeava a alma desse homem? Um tipo de sentimento medíocre, chamado egoísmo, que o colocou às margens da miserabilidade espiritual e tirou ele fora da história. Por quê? Era para ser ele a quem deveria ter o seu nome inserido na genealogia de Jesus Cristo, se entendesse o plano divino dentro dessa história. Mas é alguém egoísta, do tipo, se não é para mim, não é para ninguém. Se não é para mim, também não vai ser para o meu irmão. Ele deita com ela. E todas as vezes que ele coabita com ela, ele comete coitos interruptos.
permitindo que o seu líquido seminal fosse derramado por terra, impedindo-a de gerar. E Deus matou Onã. Só que Tamar é palmeira. A etimologia do termo, quando refere-se a ela, chama-a de palmeira. E você sabe como que funciona essa árvore chamada palmeira? Se não sabe, deveria saber, porque ela tem uma semelhança muito grande conosco. A árvore palmeira, ela cresce no sentido vertical. Ela cresce de uma maneira tão grande que chega a atingir de 15 a 40 metros. A árvore palmeira, qualquer tipo de árvore, basta você arrancar a casca dela, que ela vai começar a se definhar. Com a palmeira isso não acontece. Por quê? Arranca a casca da árvore palmeira, ela continua viva. Por quê? Os nutrientes é proveniente dela próprio. Não depende de fora, mas vem dela mesmo. Por quê? Porque a árvore palmeira, ela não para de crescer frondosamente enquanto não encontrar água. Outra característica desta árvore é que os frutos dela demoram muito para aparecer. Só que é a única árvore que chega a dar frutos dentro de um período de 200 anos ou até 200 anos. Outra característica da árvore palmeira é que uma ventania de 50 por hora é capaz de arrancar qualquer tipo de árvore do chão. A árvore palmeira, ela suporta uma ventania, uma tempestade de 150 por hora. Vê se isso não combina com a gente. Combina comigo e com você. Porque tem gente que está no maior vendaval, mas está aqui adorando. A ventania vem, ela se enverga de uma tal forma que deixa transparecer aqueles que a observam de que ela morreu, de que quebrou e que acabou por ali. Só que basta passar a tempestade que ela volta à posição dela como se nada tivesse. Segundo estudos, a única coisa, gente, que a árvore palmeira não suporta é o frio. Plante uma árvore palmeira na Jamaica. Plante no Havaí. Plante no litoral. Mas não plante ela no Alasca. Porque ela não suporta o frio. E se plantada no frio, ela morre. Porque árvore palmeira se desenvolve no deserto. Então não reclama do deserto que Deus te colocou. Porque deserto não é cemitério de crente. Deserto é a escola do Espírito Santo. E deixa eu fazer uso de uma fala do apóstolo São Paulo. Alguém experimentado em dores. Ele disse o seguinte, que nada nos poderá afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha a lista, nem a tribulação, nem a espada, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a peste, nem a fome, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem coisa alguma semelhante a esta. Deserto te faz bem porque você melhorou bastante. Deus arrancou, porque o texto diz que Deus matou. Deus arrancou da vida de alguém aquilo que impedia alguém de gerar. Porque é palmeira. E se necessário for, a mão de Deus continua tirando do meio do caminho de muita gente aquilo que está impedindo você de multiplicar, de gerar, de crescer quando Deus te chamou para isso. Morreu.
Aí Judá está observando a sua família está minguando, sua descendência está acabando, mas tem o último filho, só que ele é pequeno demais, ele é moço demais ainda para casar. Só que também tem a lei do levirato e ele não a quer cumprir. Ele não a quer cumprir porque ele está atribuindo a causa da infelicidade dentro da casa dele a esta moça chamada Tamar, quando na verdade ela era vítima de toda a situação. Mas é muito mais fácil nós culparmos alguém das nossas responsabilidades do que a gente encarar de fato e colocar a nossa cara a tapa e dizer: fui eu. Judá, a culpa é dela, o problema é ela, a desgraça está com ela, a morte está com ela, eu mandando ela embora, a vida vai continuar dentro da minha casa. Mentira, na verdade, ele fez aliança com quem não deveria ter feito, é por isso que a desgraça aconteceu. E como é que desfaz isso? Desfazendo aliança com quem não deveria ter feito. Quando eu quebro princípios, eu sou quebrada pelos princípios que eu quebrei. Judá quebrou princípios e ele está vendo a sua casa se desfazendo. Davi quebrou princípios e a espada do Senhor desceu sobre a sua casa. Sansão quebrou princípios e se não fosse a misericórdia de Deus, mas antes disso também foi quebrado pelos princípios que quebrou. Tamar, vai embora, filha. Quando Selá cresceu, eu dou ele em casamento a você. Na verdade, ele queria que ela esquecesse desse negócio de casar. Mas ela vai, mesmo que a viúva deveria cumprir o período do luto na casa do sogro. Passa um período de 1 ano aproximadamente. Dentro desse período de 1 ano, a mulher de Judá morreu. Dentro desse período de 1 ano, Selá já chegou a uma idade para casar. Dentro desse período de 1 ano, está acontecendo numa outra cidade uma festa de tosquia, aonde pastores estão tosquiando as suas ovelhas. Judá, ele quer participar de determinada festa. Neste inteirinho, vem alguém correndo até Tamar e lhe comunica que o seu sogro vai estar numa determinada cidade ou vai passar por determinado caminho. Era tudo que Tamar queria, ter um encontro com o seu sogro para saber se a promessa vai ser cumprida ou não, se a lei vai ser vigorada ou não. Só que isso, ela faz isso usando uma estratégia. Ela tira as vestes de viúva e veste-se de prostituta. Se põe à entrada da porta da cidade que dá para Tímina. Lá vem o seu sogro subindo para participar deste evento. Nesse tipo de evento, era muito comum haver prostituta cultual, que era o caso de Tamar. A prostituta cultual usava um véu no rosto para não ser reconhecida. A prostituta comum não usava véu no rosto, porque mostrar rosto era sinônimo de sensualidade. Pois bem, Tamar está a posto, esperando o seu sogro. Ele vem subindo, dá-se de frente a ela, só que ele não a reconhece logicamente e faz-lhe o convite, até porque a esposa morreu, passou o período do luto, então ele quer alguém para afogar os seus desejos carnais. Ele encontra aquela moça e ele faz-lhe o convite dizendo: deita comigo. Respondeu ela, sabendo bem quem ele era: o que é que você vai me dar? Percebe? Judá não é alguém que sai de casa premeditado para pecar. Porque se fosse assim, ele sairia com algum tipo de presente a fim de dar paga a quem lhe desse determinado tipo de prazer. Ele sai de casa simplesmente com 3 pertences que eram pertinentes ao próprio dono: selo, lenço e cajado. O que você vai me dar? Olha a expressão do verbo. Eu posso enviar um cabrito do meu rebanho. Não está com ele em mãos. Só que ela sabe que ele é mentiroso e que ele não cumpre promessa porque é o sogro dela. Então ela diz assim: ser enganado de novo? Se você sabe quem é, só se você quiser. Não precisa nem Deus revelar. Se você já teve a experiência, pelo amor de Deus. Aí fica pedindo confirmação de Deus para ver se faz, para ver se não faz, para ver se vai, para ver se fica. Já teve a experiência. Ela: eu quero um penhor.
uma garantia, uma segurança de que esse cabrito vai ser enviado. Ele está doido por ela e diz assim: o que é que você quer? Ela: eu quero o teu selo, eu quero o teu lenço e eu quero o cajado que está em tua mão. Pertences pertinentes ao próprio dono e que eram reconhecíveis na mão de quem quiser que fosse. Reconheceriam que era de Judá porque eram identificáveis. Ele entrega. Gente, olha a expressão bíblica. Ele, pois, lhos deu. Ele, pois, lhos deu, significa alguém que não faz questão de reter o que é propriamente seu. Ele, pois, lhos deu, é alguém que não valoriza o que lhe pertence. Aí não adianta querer acreditar numa falácia que está sendo disseminada, numa inverdade que faz parte dessas pregações modernosas que ilude um público muito frágil. Qual? Ninguém rouba o que Deus te deu. Mentira. O inimigo não vai pegar o que Deus te deu. Pega sim. Rouba sim. Tão verdade é que olha o que Jesus disse à igreja de Filadélfia, a única igreja das 7 igrejas da Ásia Menor que não recebe um único tipo de crítica. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Essa daqui é uma extensão da igreja de Filadélfia? Essa igreja aqui é uma extensão da igreja de Filadélfia? Tem crente que guarda, tem crente que segura, tem crente que valoriza, tem crente que esconde o que Deus te deu. E eu não estou falando do prêmio da salvação, não. Eu estou falando de privilégios. Porque quando Jesus está dizendo isso à igreja de Filadélfia, ele não está falando da coroa da salvação. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo acerca de privilégios outorgados aos crentes na caminhada cristã. Isso significa o quê? É muita coisa que Deus colocou na nossa mão. Aí veio o sábio Salomão. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. É de as saídas da vida. Oh, aleluias. Glória a Jesus. Terminou festa? Lá em cima? Terminou. Terminou o período de insanidade, de impossibilidade que tomou conta da vida de Judá. Ele desce, depois daquele fato, porque ele deitou com a sua nora. Ele desce agora cônscio, cabeça no lugar. Ele lembra dos seus pertences, lembra da prostituta, e diz assim ao seu amigo Ira: Ira, sobe lá naquela cidade, pergunta para os moradores daquela cidade se eles viram determinada prostituta. Pega esse cabrito, paga para ela e dá os meus pertences de volta. Está com medo do que, Judá? Ser descoberto. Está com medo do que, Judá? Do falatório. Está com medo do que, Judá? Do status. Está com medo do que, Judá? Da cadeira. Mas não do pecado em si cometido. Quem é Ira? Ira é um tipo de amigo que se mete em tudo quanto é rolo. Tem alguém assim na sua vida? Manda embora. Fica com ele, não. Porque amigo que é amigo te abre os teus olhos para fazer você enxergar a verdade, mesmo você não querendo vê-la. Ira pergunta para os moradores. Eles respondem de uma forma unânime: não sabemos de mulher assim como essa. Ele volta, comunica ao seu amigo Judá acerca do insucesso lá em cima. Ninguém sabe da mulher. Sumiu. Primeira e última vez que Tamar se veste de prostituta. Judá está com as pernas bambas. Por quê? É um tipo de alguém que passou o cartão de crédito no lugar indevido.
e está com medo de quem vai abrir a fatura quando chegar em casa. Estreito demais. Três meses é o tempo suficiente para a barriga de alguém começar a crescer. Alguém vem correndo até ajudar e traz-lhe as seguintes novas: tua nora adulterou, está grávida. Bote ela para fora da cidade. Isso sem os pertences nas mãos. Bote ela para fora da cidade e a queime ou apedreje-a. Ele tinha autoridade para executar esse tipo de sentença em quem cometesse determinado tipo de delito. Alguém vai até Tamar, comunica-lhe aquilo que o seu sogro deu ordem para ser feito. Tamar é alguém que está com as provas condenatórias nas mãos. E daí ela diz àquele mensageiro: pode até me levar para ser morta, pode até me queimar e me apedrejar, só que espera um pouquinho aí. Sabe-se se ela foi olhar debaixo do colchão, ou se abriu o guarda-roupa, ou se abriu o armário. A verdade é que ela traz consigo os três pertences: o selo, o lenço e o cajado. E diz assim: diga para o meu sogro que ele vai ser papai. Deus é fiel. Deus é fiel. E não há nada que fique em oculto que não haja de ser revelado. Tudo está nu e patente diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. E aquilo que fazemos, as encobertas, as escuras, Ele traz a luz. Por quê? Porque Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ele é Deus. Mas quando esse mensageiro vem trazendo consigo os três pertences e entrega-os na mão de Judá, gente, o momento célebre está aqui. Melhor parte da história. Por quê? Porque agora Judá, munido dos seus pertences, reconhecendo que é dele próprio, há um momento na vida de Judá, mediante ao desfecho dessa história, de que Judá se arrependeu. De que Judá reconheceu o seu erro. E quando isso de fato acontece, é um momento transformador que alguém vivencia. E isso já o coloca num outro patamar, porque é alguém que errou, errei sim, mas é alguém que reconheceu, se arrependeu e tem direito de mudança. Mas a mudança só acontece quando há arrependimento. E o arrependimento só acontece quando alguém reconhece o seu estado. E Judá, com os pertences nas mãos, ele diz: mais justa é ela do que eu. Porque havendo eu prometido meu filho Selá, não o dei em casamento a ela. O mesmo Judá, que na mesma história está culpando ela de toda desgraça, mas agora assume a sua responsabilidade e diz: ela só pecou porque eu pequei. Ela queria dar continuidade à família e eu interrompi isso através da maldade do meu coração. Foi isso que ele quis dizer. Verso de número 18. Três pertences que são inegociáveis na vida da igreja. Primeiro pertence ao selo. O selo era uma espécie de anel ou de cilindro que vinha pendurado no pescoço de todo portador. Aquele tipo de cilindro ou aquele tipo de selo, em qualquer tipo de objeto que fosse timbrado, legitimava-o. Valia
tanto quanto o peso da palavra empenhada. O apóstolo São Paulo, para o significado do selo, o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 1, verso 13, a parte B, ele disse: vós fostes selados com o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Eu não posso negociar o selo, porque o selo é a marca impressa do Espírito Santo na vida da igreja. O mesmo apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele disse: e vós sois uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo. Gente, eu sou de uma época, e eu sei que a maioria aqui também, hoje nós fazemos uso dos recursos midiáticos, da tecnologia que avançou, e ainda bem por isso. Por quê? Hoje, com um e-mail, a gente se comunica com alguém. Só que antes fazia-se uso de cartas. Só que uma carta, até hoje, ela só vai chegar ao lugar de destino se ela tiver um selo impresso nela. Sem selo a carta não chega, sem certo a carta não vai. Sem selo a carta não é enviada. O apóstolo está dizendo que a igreja é a carta escrita não com tinta, e quem rotula, quem carimba, aleluia, quem diz que ela vai chegar do outro lado é o Espírito Santo, que é o selo impresso nela, aleluia. O Espírito Santo é a garantia, porque Paulo disse que ele foi nos dado como penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia de que a igreja, ela está aqui, ela vive aqui, só que o lugar dela não é aqui, ela vai chegar do outro lado. Tem crente selado aqui nessa noite. Orabarassuri kelebaia, deleficanto revasséria. Selado, marcado, porque selo fala de autenticidade, selo fala de identificação. Lembra de Pedro, ainda que não querendo ser reconhecido, mas Pedro já estava marcado, e mesmo se escondendo atrás das colunas, aleluia, teve alguém para denunciar, para enxergar: você é um deles, a tua fala te condena, você parece com lebarasséria. É diferente. Mas quem é o Espírito Santo? Para eu saber quem ele é, eu preciso desmistificar dizendo que ele não é. Sabe o que o Espírito Santo de Deus não é? Ele não é uma coisa. Porque uma coisa você domina ela. Uma coisa você lidera ela. Uma coisa você tem legitimidade sobre ela. E o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, a igreja do avivamento, capítulo de número 5, verso 18 e 19. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Olha o contraste: mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Paulo está dizendo o seguinte: assim como a pessoa que está sob a influência de um álcool, ela é controlada e influenciada por aquele álcool que está dominando ela. O crente cheio do Espírito Santo, ele é dominado, ele é influenciado e controlado pelo Espírito Santo. Então você não controla ele, porque ele não é uma coisa. O Espírito Santo de Deus não é uma espécie de líquido divino que desce do céu e enche recipiente que está vazio. O Espírito Santo não é uma espécie de gás celeste que desce do céu e enche balão que está vazio. O Espírito Santo de Deus não é arrepio na coluna em culto pentecostal. O Espírito Santo de Deus não é meia dúzia de glórias e nem uma dúzia de língua estranha. O Espírito Santo de Deus não é uma força ativa e também não é uma energia como muitos o dizem por aí. O Espírito Santo é uma pessoa. Dá para você ter mais intimidade quando é uma pessoa? Dá.
Porque uma pessoa você se relaciona, uma pessoa você conversa, uma pessoa você abraça, uma pessoa você sente o calor. Olemaiosia alabaragai. Não possui corpo físico, mas as características denotam que ele é uma pessoa. Quer ver uma coisa? João escrevendo as 7 igrejas da Ásia Menor, ele fez um lembrete no final de cada carta dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele fala, uma pessoa fala, o Espírito fala. O apóstolo São Paulo escrevendo na carta de Éfeso, capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então ele se entristece, tristeza é o sentimento de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus Cristo, antes de passar pela morte de cruz, ele fez uma promessa aos seus discípulos, à sua igreja, dizendo o seguinte: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, não estarão sós, antes eu enviarei o outro. A palavra outro no grego significa um igual a mim. O mundo não conhece, o mundo não pode ver, o mundo não pode receber, mas vós que sois a minha igreja, o conheceis, porque ele estará para sempre no meio de vós. Ele já é sentido aqui. Oh glória! Para encerrar essa parte aqui, o apóstolo São Paulo disse à igreja de Corinto, 1 aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, verso 16 e 17, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. Olha o que ele disse: porventura não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, a casa do Deus vivente, a morada do Deus Santo? Deixa eu lhe dizer uma coisa. No Antigo Testamento, Deus falava a partir do tabernáculo nos tempos de Moisés, uma espécie de igreja móvel. Veio Davi e Deus começou a falar a partir do templo. Só que há mais de 2000 anos atrás, o endereço de Deus mudou. Quem é o novo endereço de Deus? Olha para quem está ao seu lado. Oh glória! Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Se você não tivesse aqui, ele também não estaria aqui. Ele só chegou aqui porque entrou o primeiro crente aqui. Então tem casa de Deus aqui, tem presença de Deus, tem templo do Espírito Santo. Deixa ele se apoderar. Se ele é dono disso daí, deixa ele ter controle. Ele é para o canto revasser. Jeribicanto revassura baia. Ó. Se eu sou casa, tem um dono que mora aqui. Tem um dono que manda nisso daqui. A mesma coisa que você dissesse para mim o seguinte: Marisa, toma essa chave. Você é dona dessa casa. Se eu sou dona, eu faço nela o que eu quero. Ok? Se eu sou dona, entra nela e eu abro a porta para quem eu quiser. Se eu sou dona, pode ser incoerente colocar uma cama na cozinha, e de fato o é, mas a casa é minha, eu faço o que eu quero. Diferente se você olhar para mim e entregar uma chave e disser: você não é dona, você é apenas uma inquilina. O contrato é redigido de forma diferente. Quem é dono, manda e desmanda, quebra onde quer quebrar, levanta onde quer levantar, faz o que quiser, porque ele é pertinente. Só que o inquilino tem contrato, tem cláusulas que precisam ser exigidas, e que se de fato não for, paga-se multa. Por exemplo, está redigido em contrato o seguinte: não pode ter 2 vagas na garagem. Então não compre 2 carros. Por quê? Um você vai ocupar a garagem e o outro você vai botar na rua, porque a outra vaga é de um outro inquilino que mora no mesmo quintal que você.
Se você é inquilino, não vai querer derrubar determinados tipos de parede para fazer coisas aí, porque pode comprometer a casa de um outro alguém, paga multa. Não vai domesticar determinado tipo de bicho. Está em contrato. Você está dizendo, irmã? Simples. O Espírito Santo de Deus está sendo o que aí? Dono ou inquilino? Você redigiu um contrato para ele, dizendo, é só em congresso que eu quero que me enche. É só no culto que eu levanto e profetizo. Você redigiu o contrato, rasga esse contrato nessa noite, porque ele não é inquilino, ele é dono. E deixa ele fazer o que ele quiser aí dentro. Deixa ele acertar algumas coisas aí que precisa. Deixa ele colocar algumas coisas nos lugares aí, porque é necessário. Então pega a chave e entrega tudo. Pega o molho de chave. Não seleciona a chave dizendo, é aqui que você entra, aqui você não entra, aqui você pode, aqui você não pode. Pega o molho de chave, porque é dono. Ele entra em todos os cômodos. Ele tem a chave de tudo. Glória a Jesus. Jericalabahaia. Segunda coisa que eu não posso negociar, porque é inegociável. Isso daqui. Literalmente, gente, isso daqui. Ó. Você conhece? Já teve algum? Trouxe hoje. Então faz sinal. Lenço fala de sensibilidade. Lenço fala de comoção. Lenço fala de envolvimento. As duas únicas pessoas na face dessa terra que faz uso do lenço é quem trabalha porque labutou, porque se esforçou, porque arregaçou manga, porque gastou tempo. E agora? Agora tem suor escorrendo e tem lenço para enxugar. A outra pessoa é quem chora. Por causa de determinada situação, se envolveu, porque é sensível ainda, então chora. E se chora, tem lenço para enxugar as lágrimas. Eu fiz parte da igreja, de uma igreja de 20 anos atrás. Digo numa igreja, a igreja no clero geral. Uma igreja que os únicos pertences que traziam para os cultos era a Bíblia, a harpa cristã e o lenço também. Eu não sou retrógrada e não estou querendo ser saudosista. Sou a favor da tecnologia porque em muito ela nos favorece. Hoje você tem um aplicativo que você baixa lá na lojinha e você coloca no seu dispositivo de uma Bíblia Sagrada em várias versões. Tem aplicativos de harpa cristã que você baixa no seu dispositivo e está tudo certo. Botou no bolso, trouxe para o culto. Mas e lenço a gente faz o quê? Porque só traz lenço quem chora. Só traz lenço quem se envolve. Só traz lenço quem não é apático. Quem não é tépido. E a demonstração externa é justamente essa. É trazer lenço. A igreja desta geração, deste tempo, é uma igreja que chora, porque está com raiva de alguém. Chora porque brigou em casa.
chora, chora porque está nervoso. E eu não estou falando desse tipo de choro. É paradoxal o que eu vou dizer, mas é exatamente isso. É o choro da alegria da salvação. É o choro de termos sido alcançados por uma graça tão constrangedora. E não dá para ficar tão... Não dá para ser tão insensível a uma graça dessa. Que me concede aquilo que eu não merecia. Precisamos voltar a chorar. Do contrário das pregações modernosas e contemporâneas que tem se ouvido, que acabou o teu choro, a luta acabou e agora é só vitória, só vitória, só vitória. Isso não existe. Porque enquanto estivermos aqui, como igreja militante, padeceremos, mas com a certeza da morte de cruz e ressurreição de Cristo, também venceremos. Precisamos voltar a trazer os nossos lenços para o culto. Não precisa usar estratégia para sensibilizar ninguém. Hoje introduz tanta coisa nos cultos. E eu não sou contra, mas a gente percebe que isso tem sido usado como um meio para sensibilizar. É teatro daqui, é peça dali. E isso vai reprimindo o tempo da palavra. Porque a libertação, ela só acontece pelo poder da palavra. Quando a palavra é ministrada, pode ter teatro, pode ter jogral, pode. Mas a palavra, ela é e continua sendo a autoridade máxima. Independente quem veio pregar, traz o teu lenço para o culto. Independente quem foi convidado para cantar, traz o teu lenço para o culto. Por quê? Porque Deus nos dará motivos para chorar. Eu não sei que pregação que vai ser, eu não sei que hino vai ser cantado, mas a igreja, antes de ser arrebatada, ela voltará a se quebrantar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque não existe avivamento se não houver quebrantamento. E a igreja vai experimentar o grande e genuíno avivamento. Avivamento que não é movimento, mas avivamento que coloca a igreja em movimento. E esse avivamento, ele se dará com quebrantamento na igreja. E Deus vai lhe dar motivos para você chorar. É isso que eu vim pregar nessa noite. Não negocie aquilo que é inegociável. Não negocie a oportunidade de sentir a presença de Deus, de se derramar na presença dEle. Quer que eu falo de duas pessoas insensíveis? Pode chorar. Tem choro aí para chorar? Então chora. Deus já está começando a movimentar o teu coração aí dentro de você. Então chora. Delecamanto revasséria. Encaminhando para o final. Insensibilidade. Esse foi o sentimento que tomou o coração de dois discípulos de Jesus. Um deles, segundo o evangelista Lucas, era Cleopas. O outro, segundo o historiador Eusébio de Cesareia, era o filho de Cleopas. Pensa a situação. Era domingo. O terceiro dia. O dia da promessa em que Cristo disse que haveria de ressurgir. Os discípulos saem da aldeia de Emaús
encaminham-se para Jerusalém e dava mais ou menos uma distância de 7 a 11 quilômetros. E lá vão eles, cantando, salmodiando, se congratulando, festejando, dizendo um ao outro: vamos ver o Cristo, vamos abraçar o Cristo, vamos sentir Cristo, vamos tocar nele. Chegam em Jerusalém, não veem o Cristo. Chegam em Jerusalém, apenas recebem a notícia de Pedro e João, os demais discípulos que ouviram de mulheres, que foram ao sepulcro de madrugada, cujas mulheres ouviram de anjos dizendo: a quem buscais? Ele vive. Foi só isso, sem aumentar nada, mas é o suficiente. Não para alguém que queria ver, que queria tocar. Ouvir não é o suficiente para esse tipo de gente. Essa notícia era o suficiente para eles ficarem em Jerusalém, junto com os demais, até aguardar a aparição de Cristo. Todavia, eles voltam para Emaús, murmurando, questionando, com raiva, decepcionados, dizendo: ele disse que ia ser hoje. Ele prometeu. Ele falou com a gente. É já o terceiro dia e nada dessas coisas aconteceram. Daqui um pouco, quem é que se aproxima e caminha entre eles? Um viajante. Mesmo sabendo que eles estavam perguntando, fez questão de perguntar. Mesmo sabendo que eles estavam conversando, fez questão de perguntar: que palavra é essa que trocai entre vós? Eles respondem, olhando para ele, não reconhecendo: porventura, você é o único peregrino aqui que não sabe das últimas coisas que se aconteceram em Jerusalém? E ele pergunta de novo: o quê? Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, homem poderoso em obras, que curou cego à beira de caminhos. Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que curou o paralítico de Betesda, que jazia numa situação há 38 anos. Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, que curou e libertou a vida da filha da mulher de Ciro Fenícia. Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, que entrou na casa da sogra de Pedro e a febre a deixou e logo ela passou a servi-los. Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, cujo Jairo, principal da sinagoga, foi ter com ele no meio da multidão porque a sua filha estava sofrendo horrivelmente à beira da morte. Esse Jesus de Nazaré foi até a casa de Jairo e deu vida à sua menina e ela se levantou imediatamente. Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, que parou com uma grande multidão na porta da cidade de Naim e parou o cortejo fúnebre de uma mãe que levava e enterrava o seu filho único. Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, que chegou no 4º dia na aldeia de Betânia, aonde a expectativa de todos já haviam acabado. E sabe de uma coisa? Deus é especialista em frustrar as expectativas humanas. Enquanto você depender de alguém, enquanto você colocar sua confiança em alguém, enquanto você achar que a tua vitória vem de alguém, você vai andar frustrado, viver frustrado. Mas quando você colocar a tua confiança no Senhor, saber que dele vem o teu socorro, ele vem. O 4º dia chega. Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, que prometeu para nós, antes de morrer, que no 3º dia ressurgiria. E hoje já é o 3º dia e nada dessas coisas aconteceram. Jesus começa a pregar para eles. A pregação de Jesus começa chamando os de nécios e tardios de coração. A pregação de Jesus começa assim: nécios, insensíveis, tardios de coração. Quer dizer que 3 dias e 3 noites apagou uma caminhada de 3 anos e meio. Uma discussãozinha foi suficiente para você entrar aqui e ficar emborrado. E deixar de dar glória ao Deus que te deu vida. Uma vitória que ainda não chegou foi o suficiente para você não prestar o culto racional a Ele nessa noite. Está frustrado, está murmurando, está decepcionado. Olha a resposta dele para você. Ele começou a pregar. E aí ele começa a pregar. A pregação dele começa em Gênesis 3,15. Porque Lucas diz que ele começa a falar desde os profetas, desde o início.
haveria um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Sou eu. Ele está dizendo isso aos discípulos. Aí ele começa a passar pelos profetas. Isaías, o profeta messiânico, capítulo 53. Como cordeiro, como ovelha muda seria levado ao matadouro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Aí o olho de alguém está lacrimejando e Jesus está pregando. O coração de alguém está queimando e Jesus continua pregando. Aí ele passa por Ezequiel, passa por Jeremias, passa por Daniel, fala tudo aquilo que os profetas falaram acerca dele. Daí, chega perto da casa, da aldeia deles, e Jesus faz com que vá embora. Tchau. Eles estavam tão compungidos pelo Espírito Santo, tão embriagados por aquela pregação de Jesus, que disseram, fica. Não vai não. Já está de noite. Jesus ficou. Porque para ele entrar, basta você convidá-lo. Derecalabara séria. Ele entra, sentados em volta da mesa, como costumeiramente fazia Jesus, dar graças ao Pai pelo pão. Presume-se que todos estavam de olhos fechados, e quando abrem os olhos, cadê Jesus? Só o sentimento era ele. Comeu do nosso pão, sentou na nossa mesa, entrou na nossa casa, abençoou a nossa família. Era ele. Porventura não ardia os nossos corações quando ele falava conosco. Elemaracé. Fica, Senhor, já se faz tarde. Você pode cantar? Tens meu coração. Pede para ele ficar, porque quando ele fica, ele abre os teus olhos. Quando ele fica, você sente que é ele. Relebaraca séria. Quando ele fica, ele abençoa. Quando ele fica, ele compartilha o que é dele com você. Cante o refrão de novo. Já se faz tarde. Labaracere cabaiohai. Vai pedindo o seu lenço aí para ele em oração novamente. Diga para ele que você está muito seco. Diga para ele que você não chora mais na presença dele. Oh, glória. Darabara subicomodéria lahai. Stebara suribicanto revas. Deixa ele quebrar esse coração aí. Provérbios 22 está escrito: o coração do rei é como água nas mãos do Senhor, porque tudo quanto ele quer se inclina. Se derrame perante ele aí. Ele é o teu Deus. Você é a igreja dele, é a amada dele. Já se faz tarde, oh ei de Rebecaia. Cadê aqueles cânticos espirituais? Oh meu Deus. Cadê as línguas estranhas que outrora não saía dos teus lábios? Ela é minha séria baia. Você não é apática. Você não é tépido. Você é sensível. Termino já. Oh glória. Tem lenços caindo aqui, gente. Tem lenço sendo derramado aqui nessa noite.
Rabara suribi kere bahaya. Elebi kebio habayo siriakai. Edipiti kobi kabaraka surikeria. Eribi kobi kayo siri paraka. Elebi turibi kanture kayo. Tere para kayo tere kayo siaha. Aleluias. O teu culto vai ser diferente a partir de hoje, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Aleluias. Voltarás a sentir a presença de Deus de uma forma intrínseca, intensa. Vai ser tão grande que quem está do seu lado vai sentir isso. Rorabacanto revasséria. Porque você não vai mais esquecer o lenço. Você vai trazer lenço e vai trazer o teu coração. Você vai trazer o teu coração e vai trazer a tua mente para cultuar também. Eu não posso negociar o cajado. Você pode? Não pode. Cajado é um pedaço de madeira de aproximadamente 3 metros de comprimento. A ponta envergada parecendo a ponta de um guarda-chuva. Essa ponta envergada encaixava exatamente no peito da ovelha. Porque a ovelha animal, ela só enxergava de 8 a 10 metros. Passou disso, ela perdia a visão e a tendência era cair em penhascos e barrancos, vindo a ferir ou a morrer. O pastor, sabendo da deficiência da ovelha, prontamente ele usava o seu cajado, encostava nela e juntava ela para ficar junto com as demais. Por quê? Ovelha não presta para andar desgarrada. Ovelha só presta para andar em bando. Ovelha desgarrada, ela cai e morre. Ela vive à beira de precipício. O pastor utiliza o seu cajado e puxa ela. Cajado não faz mal para a ovelha. Cajado só faz mal para quem é bode e para quem é lobo. Mas eu estou pregando para a igreja. Para o pastor, nós como ovelhas, termino já, é insubstituível como ovelha. Não no quesito obra de Deus. No quesito ovelha, nós somos insubstituível. A minha presença não substitui a tua ausência para esse bom pastor. De sorte que a Bíblia conta, a história de pastor conta exatamente isso. Que ele, por ver que uma se desgarrou, ele pega as 99, coloca no aprisco e vai atrás daquela uma. Por quê? Toda tarde o pastor era acostumado a contar as suas ovelhas. Quando ele observava que estava faltando uma, ele abrigava as 99, abrigava todas as presentes, colocavam dentro do aprisco e ia atrás daquela uma. Quando ele achava aquela uma, sabe o que ele fazia? Quebrava a pata dela. Quebrava a pata dela. Depois que quebrava a pata dela, colocava ela dentro do aprisco e colocava uma atadura. Por quê? Ela vai mancar. E se mancar não dá para ir muito longe. Depois que ele caminhava com ela e com as demais, ele colocava esta que estava com a pata quebrada aqui, ó, no seu peito. Conforme os dias iam passando, aquela ovelha estava mais restaurada.
com a sua pata restabelecida, ele colocava ela junto dele. Por quê? Ainda está mancando e não vai muito longe. Tem algum problema se o pastor quebrar a sua pata aqui? Vamos usar uma expressão mais humana, a sua perna. Outro fato que acontecia com a ovelha é que a ovelha animal, ela tem 2 estômagos. É um dos animais mais pesados. Se porventura ela cai e fica de patas pro ar, dentro de um período de 1 hora, se ninguém socorre ela, ela morre. Por causa do peso dos estômagos no pulmão. A expressão